Oi de novo, pela última vez dessa semana. Esse vai ser um vídeo dessa semana para a gente falar mais de programação. E a gente vai começar falando sobre os arrays, que são uma funcionalidade central do NumPy. Vamos começar com um gráfico de função. Digamos que a gente quer fazer o gráfico da função y igual a x², com o x variando de 0 até 1. Bom, a gente já sabe que para a gente fazer isso, a gente precisa escolher vários pontos ao longo do gráfico e fazer uma lista com as coordenadas x desses pontos, outra lista com as coordenadas y desses pontos e passar as duas listas para a Matplotlib. Então vamos começar construindo a lista das coordenadas x. Como eu quero um gráfico com x variando de 0 até 1, eu vou construir uma lista mais ou menos assim, com x variando de 0.1 em 0.1 até chegar no 1. Construir essa lista em Python é fácil. Eu começo com a lista vazia e vou adicionando a essa lista, para cada índice 0, 1, 2, 3, 4, etc. até o 100, eu adiciono esse índice dividido por 100. Vai dar a lista que eu quero. Se eu quiser verificar que a lista que eu quero é isso mesmo, eu posso pedir para o Jupyter me mostrar o valor dessa lista. E o Jupyter tenta me ajudar colocando um elemento em cada linha diferente. Só que isso é meio chato, né? Eu tenho que ficar dando scroll aqui para olhar o final da lista. Eu posso clicar aqui à esquerda, ele diminui um pouco o tamanho, e se eu clicar duas vezes, ele esconde completamente. Mas vamos construir agora a lista de coordenadas y da minha curva. Para ajudar a gente a lembrar o que a gente tem que fazer, eu tenho aqui a minha lista x e a lista y eu quero que seja os x's ao quadrado. Então, para cada i, eu tenho que fazer o yi ser o xi ao quadrado. Vou de novo começar com y, uma lista vazia. E aí, para cada xi aqui na lista x, eu vou colocar na lista y o x ao quadrado. Já posso pedir para o Matplotlib fazer a nossa parábola para a gente. Bom, essa programação toda aqui é um pouquinho inconveniente para plotar uma simples parábola. Então, vamos ver como é que o NumPy pode nos ajudar. Um array, a princípio, é simplesmente um tipo novo de lista. A gente tem as listas do Python, que a gente escreve assim, e um array do NumPy a gente escreve assim. Se a gente der um Ctrl Enter aqui, o Jupyter ele mostra pra gente que o array é simplesmente uma lista, só que é uma lista especial do NumPy. Ela foi feita especialmente para guardar números e para deixar mais fácil para a gente de fazer conta com esses números. A primeira função que a gente vai ver que constrói listas é a função linspace. O objetivo do linspace é fazer uma coisa parecida com o que a gente fez aqui em cima, quando a gente gerou uma lista x de elementos igualmente espaçados num certo intervalo. Então, se eu quiser gerar essa lista, por exemplo, eu vou fazer linspace entre 0 e 1 e eu vou dizer para ele que eu quero 101 elementos nessa lista. Vou colocar isso num array x e pedir para o Python me dizer quanto vale esse x. Ele mostra para a gente agora num formato um pouquinho mais conveniente. Ele mostra tudo de uma vez só, sem ficar pulando linha. E a gente consegue ver que esse é exatamente o array que a gente queria. Pulando de 0.1 em 0.1, começando no 0 e terminando no 1. A gente quase nunca vai querer fazer um loop
sobre um array, igual a gente fez aqui em cima. Mas se a gente quiser, a gente pode. O array funciona como lista quando a gente pede para o Python iterar sobre ele. Então, por exemplo, a gente pode dizer para ele printar o valor de cada elemento desse array e ele vai fazer o óbvio, que é printar cada um dos valores. Exatamente esses valores aqui. Vou clicar aqui para isso aqui não ficar enchendo a nossa paciência. Vou abrir outra célula aqui e vou mostrar agora por que não vai ser comum a gente querer iterar sobre um array dessa forma. O NumPy ele facilita a nossa vida fazendo as contas que a gente quiser sobre um array todas de uma vez só. Então, por exemplo, aqui em cima, quando a gente calculou para cada elemento da lista x quanto valia o x ao quadrado e agrupou isso tudo numa nova lista, a gente pode fazer isso com o NumPy simplesmente fazendo assim. A gente pega um array e fala para o NumPy elevar o array ao quadrado. O NumPy entende que quando a gente fala isso aqui, o que a gente quer dizer é elevar ao quadrado cada um dos elementos desse array. Então o NumPy faz essa expressão aqui retornar um outro array, que é o array obtido pegando cada elemento do x e levando ao quadrado. Então, como a gente pode ver, 0 ao quadrado dá 0, 0.01 ao quadrado dá 10 a menos 4, e assim por diante. 4, 9 são os quadrados. Tendo essa nova notação à nossa disposição, de repente ficou muito mais fácil fazer gráficos. Eu não vou dizer para o NumPy quantos pontos eu quero no meu linspace. E quando eu faço isso, o que ele faz é, vou dar um Shift Tab aqui, clicar nesse maisinho, e ele me mostra que o padrão é usar 50 pontos. Então, se eu achar que 50 pontos é o suficiente para mim, eu não preciso especificar. E eu posso simplesmente fazer y igual a x ao quadrado. E de repente ficou muito mais fácil fazer a minha parábola. Se eu quiser, por exemplo, fazer o gráfico da função seno de x de menos π até π, eu posso fazer um linspace de menos π até π e dizer y igual a np.seno de x. Uma diferença muito importante entre essa função seno do NumPy e a função seno da biblioteca math do Python é que a biblioteca math ela sempre assume que esse x aqui é um número, enquanto que o NumPy entende listas e arrays, e se você passar para ele uma lista ou um array, ele vai entender que o que você quer é calcular o seno de cada elemento dessa lista ou desse array. E então y vai ser um array formado pelos senos dos elementos do array x, que é exatamente o que a gente precisa para fazer um gráfico da função seno. Vamos ver mais um exemplo. O Bernardo já mostrou para a gente, numa aula passada, que se a gente quiser resolver a equação cosseno de x igual a x, a gente pode fazer a bisseção no gráfico da função x menos cosseno x. Então vamos plotar o gráfico dessa função no intervalo menos π até π. Eu vou repetir o meu x igual a linspace entre menos π e π, que gera um array de 50 pontos igualmente espaçados, do menos π até o π. E quando eu escrevo isso aqui, o que está acontecendo? X é um array, cosseno não é nada, mas eu tenho que escrever np.cosseno aqui. X sendo um array, isso aqui é outro array formado pelos cossenos de x. Os cossenos dos elementos do array x. Então, isso aqui é um array, isso aqui é outro array,
E quando eu faço um array menos o outro, o NumPy faz a subtração ponto a ponto, que a gente chama. Cada elemento do array y vai ser o elemento correspondente do array x menos o elemento correspondente do array quociente x, que é justamente o que a gente precisa para plotar o gráfico dessa função x menos quociente x. Para a gente ver um último exemplo, vamos fazer o linspace entre 0 e 2 e calcular y igual a x à quinta menos x menos 1. O que está acontecendo aqui? X é um array. Isso aqui, x à quinta, é um array formado pelas quintas potências dos elementos do array x. Então, quando eu subtraio os dois, isso aqui é um outro array formado pela subtração dos elementos desse array menos os elementos desse array. E aí agora eu tenho um array menos um número. Mas o NumPy entende que quando eu faço um array menos um número, o que eu quero é subtrair um de cada um dos elementos desse array. O que significa, no fim das contas, que o y vai ser esse polinômio calculado em cada um dos elementos desse linspace aqui. Então, para eu fazer um gráfico do polinômio, é só eu plotar o x e o y. Bom, a gente está vendo que tem uma raiz aqui, né? Então vamos calcular essa raiz usando biseção.